Graça e paz, amados irmãos. Estamos mais uma vez na casa do nosso Senhor, sendo casa do nosso Senhor, para cultuar o seu santo nome. Gostaria nesse momento que nós fechássemos os nossos olhos para nós orarmos. Pai, te damos graças, toda honra, toda glória, todo louvor de nós estarmos aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia sempre constante em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, como diz a tua palavra. Obrigado por estar sempre nos guardando, Senhor, com a sua potente mão, com o seu poder, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelos nossos irmãos que estão aqui junto conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu cuidado com os nossos filhos, com os nossos parentes, Senhor, e amigos. Muito obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez. Nós te damos toda a glória, toda a honra e que todo louvor, Senhor, entoado nesse lugar, que toda palavra falada nesse lugar, que toda oração feita nesse lugar seja para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 9. Livro de 2 Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. Veremos porque esse faz parte do sermão dessa noite. Nós já adiantamos a leitura dessa manhã. Já adiantamos a leitura desse texto. 2 Crônica, capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão, lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu a resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra a teu respeito. Ouvi a minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da sua sabedoria. Sobrepujas a famas que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executar-lhe juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo fez o rei balaustres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaudes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Juninho. As paz, irmãos, bom dia. Bom dia. Irmãos, vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 11.
Paz do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Vamos aqui os discípulos pedindo a Jesus como orar. Mas eu quero pedir para a gente abrir também no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, disse Jesus, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes que lhes peças. Aí aqui, irmão, nessa parte, Jesus fala para a gente não repetir, não fazer vãs repetições. E a gente vê lá em Lucas, como aqui em Mateus também, a oração dominical. Aqui em Mateus ela é um pouco mais completa. E lá em Lucas ela não é tão falada igual em Lucas. Porque na Bíblia em nenhum momento fala para a gente fazer repetições. O pão nosso ser repetido. Igual a gente vê muito na Igreja Católica Romana. Eles pedem para você rezar 10, 20, 30 Pai Nosso, dependendo. E é só palavras jogadas ao vento. Não tem nenhum poder, nenhum beneplácito, nenhum benefício para a gente. E por que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar? E ele mostrou esse modelo para eles. Eles eram judeus, a maioria, eles sabiam como orar. Desde o Antigo Testamento temos modelos e formas que nos ensinavam a orar. E eles queriam saber o jeito certo. Jesus deu um modelo. E nós, como os cristãos, também devemos de vez em quando nos perguntarmos se estamos orando corretamente, se estamos fazendo orações corretas. E devemos pedir para o Espírito Santo, para Ele nos guiar, para Ele nos dar um entendimento da oração nesses dias de hoje. E devemos ser cristãos, como na história, que entramos no nosso quarto em secreto, tiramos um momento de aclamar ao Senhor, botarmos nossos joelhos no chão e clamarmos a Ele. Tirarmos esse momento de devoção plenamente para Deus, ali em secreto. Então, nesse momento, irmãos, quero pedir para a gente fazer uma oração silenciosa, para nos confessarmos os nossos pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós chegamos nessa manhã a Ti, ó Deus, para confessarmos os nossos pecados, ó Pai. O Senhor sabe de cada pedido aqui, ó Pai, de cada arrependimento, Senhor. Seja feito tudo como a Sua vontade, ó Pai. Nos perdoa, ó Pai. Ó Senhor, louvamos a Ti de podermos estar reunidos em Sua presença neste lugar, ó Pai. E ainda podemos cultuar o Seu santo nome em liberdade, ó Deus. Ó Senhor, abençoe cada um aqui presente, ó Pai. Abençoe aqueles que não puderam vir, ó Deus. E, Senhor, toque no coração daqueles que não nos ouviram, ó Pai. Porque através de escutar a Tua palavra, ó Pai, podemos abrir nossos corações e nos arrependermos plenamente, ó Pai. Ó Senhor, seja aqueles que passarem na rua, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, Senhor.
Ó Senhor, toque no coração deles, ó Pai. Pois éramos miseráveis pecadores, ó Pai, condenados à morte eterna, ó Pai. Mas pela graça e redenção de morte de cruz do Seu Filho Jesus, podemos ser salvos, ó Pai, na esperança da vida eterna, Senhor. Ó Senhor, continue abençoando o pastor Estevão, ó Pai, que está à frente dessa igreja, dando força a ele, ó Pai, e sustentando, Senhor. Ó Senhor, abençoe a sua família que está ao seu lado, ó Pai. Ó Senhor, que essa igreja venha continuar crescendo, ó Pai. Que seja uma igreja bíblica, ó Pai, sempre pregando a sua palavra, ó Pai. Ó Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
nossa amada irmã Rosane, lhe passo sua voz em oração. Grandioso Deus, te louvamos e te bendizemos nesta manhã maravilhosa, onde o Senhor nos concede esse privilégio, Pai, maravilhoso de estarmos na Tua presença, Pai. Estamos reunidos no Teu nome, Senhor, e nós sabemos que aonde Tu estás, Senhor, há milagres, há libertação, transformação, Paizinho querido. E nós queremos nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha sempre nos transformar, nos libertar, nos conduzir cada vez mais na luz da Tua palavra, Pai. Que nós podemos cada vez mais ter conhecimento de Ti, Senhor. Andar contigo todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, porque precisamos de Ti, Senhor. Dependemos totalmente de Ti, as nossas vidas são Tua, Paizinho amado. Continua dando a Tua graça sobre as nossas vidas, nos ensinando, nos orientando, Pai, como agir, Pai, em todos os momentos das nossas vidas. Que cada decisão, que cada detalhe da nossa vida seja conduzido pelo Teu Espírito Santo de Deus. Abençoa neste momento a cada vida que está aqui representando o seu lar. Abençoa, Pai, a cada irmão que não pôde estar aqui. Tu sabe todas as coisas. Alcança nos seus lares, renovando as suas forças, abençoando e guardando. Abençoando aqueles que nos ouvem também, Senhor, em cada lugar onde estiver ouvindo esse trabalho, esse culto, Pai. Que a Tua palavra possa entrar nos lares, que a Tua palavra possa entrar nos corações. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Abençoa a vida do Teu servo, pastor Estevão, Pai. Toma a direção da vida dele. Abençoa, usa ele para a glória do Teu nome. Envolvendo a sua família, abençoando em nome de Jesus Cristo, que tudo que nós fizermos neste lugar, Pai, venha honrar o Teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 38 até o versículo 42. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 38 até o versículo 42. Estamos quase finalizando mais um capítulo do livro de Mateus. O tema da mensagem é o rei e o sinal de Jonas. A palavra de Deus diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Temos aprendido que temos que olhar para as Escrituras, estudar, ler as Escrituras, tendo em vista Cristo. 2 Pedro 3,18 fala: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. João 5,39 Examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nosso objetivo é descobrir o que o autor tensionava comunicar. Temos visto que o significado do texto está fora de nós. Nós não trazemos a Bíblia. O significado do texto está no texto. E o nosso objetivo nessa manhã é buscar entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui. Porque os autores bíblicos reuniram palavras de modo a comunicar aquilo que eles desejavam tensionar. Quando lemos a Bíblia, seu significado não são as ideias que vêm na nossa mente e podem ser significativas para nós. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós estamos escavando, procurando o ouro que os escritores inspirados queriam nos mostrar, queriam nos ensinar.
Então nós estamos agora no capítulo 12, esse texto aqui se encontra também em Lucas 11, 29 até o 32. O Evangelho de Mateus ele é conhecido porque ele dá ênfase em apresentar Jesus como rei e como o Messias. Ele é o Messias prometido nas Escrituras no Antigo Testamento. E o nosso amado irmão Mateus aqui, ele nos mostra todos os detalhes e está nos mostrando passo a passo. Nós vimos que Mateus ele é organizado provavelmente por tópico e não por ordem cronológica. Então isso nos mostra que Mateus, Marcos e Lucas apresentam os textos muitas vezes em lugares diferentes. Mas para que nós possamos entender a sequência, Mateus organiza por tópico. Aqui no capítulo 12 nós encontramos uma seção sobre a autoridade e sobre a identidade de Jesus como rei, como Cristo, e a hostilidade, os desafios dos líderes religiosos daquela época. Aqui em Mateus 12, versículo 38 até o 42, relata o momento em que os escribas e fariseus, incrédulos e teimosos, exigem um sinal de Jesus para provar sua autoridade. Nesse episódio nós vemos Jesus confrontando a incredulidade dos líderes religiosos e ao mesmo tempo afirmando a sua identidade messiânica e real. É interessante porque a resposta de Jesus aos escribas não só denuncia a dureza do seu coração, mas também aponta para a missão do nosso Senhor aqui na terra, que seria a sua morte e a sua ressurreição. Então vamos começar a falar do primeiro ponto, que é o pedido dos escribas e dos fariseus. Primeiro, a natureza do pedido. Veja o versículo 38, o que diz. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, nós queremos ver da tua parte algum sinal. Aqui nós temos alguns escribas e fariseus que querem ver um sinal. Eu quero que nós venhamos entender o contexto do povo judeu. O contexto que era na época. Isso era muito normal na época dos judeus, eles quererem sinais. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que em todo o tempo os judeus sempre foram de querer ver sinais para crer em alguma coisa. Desde a primeira página da Bíblia em diante, eles já estavam falando sobre sinais. Os judeus sempre não criam para ver, mas eles queriam ver para crer. Se olharmos para a história do povo de Israel, o tempo todo isso estava acontecendo, o tempo todo isso acontecia. Eles foram traídos pelos olhos ou tiveram que ser vencidos por aqueles que viam. Veja, desde todo o tempo, Deus concedia sinais a eles. Temos o sinal do Mar Vermelho, o sinal do maná caindo do deserto, o sinal da serpente de bronze e muitos outros sinais que eram dados para aquele povo. Esses eram demonstrados para o povo, para que o povo pudesse acreditar que o Deus que os cuidava era um Deus verdadeiro, era um Deus de amor, era um Deus de graça, era um Deus misericordioso. Mas eles se acostumaram com isso. Um Deus de livramentos, um Deus de socorro, um Deus que destruía os seus inimigos. Deus dava provas, sinais o tempo todo de que Ele estava presente. E é interessante, porque eu convido você a abrir em 1 Coríntios 1, 22. Veja o que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. 1 Coríntios 1, 22. Está escrito assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Perceba, os judeus pedem sinais. Isso era natural e normal. Mas quando nós olhamos para essa passagem de Mateus aqui, capítulo 12, de modo específico, nós precisamos parar para pensar. Por que eles queriam sinais? Eles estavam vendo, por que os fariseus aqui, por que esses líderes religiosos queriam sinais? Eles estavam vendo os sinais o tempo todo. E não eram poucos os sinais que Jesus estava fazendo. Se nós olharmos o capítulo 12 aqui, o capítulo 11, capítulo 10, capítulo 9, eram muitos os sinais de Jesus.
Ao longo de sua peregrinação, Jesus pregava o Evangelho o tempo todo. Jesus demonstrava por meio do seu poder sinais. Ele curava, ele libertava, ele ressuscitava, ele expulsava demônios. Ele levava o tempo todo os fariseus para as Escrituras. Lembra o que está escrito em tal lugar? Nós temos visto isso. Lembra o que está escrito em tal lugar? Veja o que está escrito, o que o profeta disse. Veja o que o profeta tal disse. Dezenas, centenas de pessoas foram curadas, foram libertadas. O milagre estava presente. Mas então por que eles queriam ver sinais? Qual que era a motivação deles? Nós temos que observar pelo contexto que os escribas e fariseus pedem um sinal não por uma genuína busca pela verdade. Eles não desejavam a verdade das Escrituras. Eles não desejavam realmente saber que Jesus era mesmo Cristo. Porque existem formas de nós chegar assim: Senhor, me mostra realmente que é a tua vontade, mas com o coração quebrantado perante Ele. Mas eles faziam isso com uma tentativa de testar Jesus, para justificar sua própria incredulidade. Calvino ele comentou que os milagres que Cristo já havia realizado foram suficientes para refutar qualquer dúvida razoável. Portanto, a demanda por outro sinal é um insulto, mostrando que eles não têm a intenção de crer, independente daquilo que vejam. É interessante porque muitas vezes isso tem acontecido na igreja moderna. Muitas pessoas querem sinais, mas elas são incrédulas realmente no Senhor das Escrituras. O segundo é a motivação por trás do pedido. A motivação dos escribas e fariseus é muito questionável, tendo como vista aquilo que tem acontecido aqui. Nós temos visto, o começo do nosso texto nos mostra que Jesus expulsa um demônio, que Jesus faz um milagre, onde tinha um endemoniado, cego e mudo. Quantos sinais, quantos prodígios, quantos milagres e provas que Jesus já tinha dado. Eles já tinham visto muitos deles. Muitas coisas já estavam acontecendo. Mas eles pedem mais um sinal como uma maneira de desqualificar Jesus. E não para buscar uma fé verdadeira no Senhor. Se olharmos para o texto, nós vemos que eles não desejavam um sinal para serem convencidos, mas eles queriam um sinal como desculpa para não acreditarem. Lembra que nós vimos em textos anteriores que eles estavam procurando motivos para matar Jesus. Então tudo o que Jesus fazia, eles procuravam motivo para tirar a sua vida. Como Mateus Henry disse, a busca deles por sinais era um reflexo do seu orgulho e da sua teimosia. O segundo ponto, a incredulidade dos escribas e dos fariseus. A dureza do coração deles. A exigência por sinais reflete a dureza do coração daqueles líderes religiosos. Como nós temos visto, quantos sinais seriam necessários para que eles cressem que Jesus era realmente o Rei, para que Jesus realmente era o Messias? Quantos sinais são necessários para que nós venhamos crer que o Senhor é o Rei, que o Senhor reina sobre todas as coisas? Apesar das evidências claras da divindade e missão de Jesus, eles se recusaram a crer. Hermann Heider ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, que a exigência de um sinal adicional é uma tentativa de desqualificar Jesus e desviar a atenção de seu ministério e ensinamentos. É uma manifestação de incredulidade, uma tentativa de desacreditar o seu ministério. É interessante, amados irmãos, porque muitas pessoas se levantam ainda desta maneira. Quando nós procuramos fazer aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, aquilo que a Escritura diz, muitas pessoas se levantam para pedir sinais também. Cadê os sinais? Cadê os sinais que o Espírito Santo está com você? Porque, guarde bem essa palavra, incredulidade. Porque muitas pessoas elas são incrédulas assim como os fariseus. E o segundo ponto sobre eles, a rebeldia contra Deus. A incredulidade dos fariseus é uma forma de rebelião, é uma forma de rebeldia contra Deus. Eles não estão dispostos a aceitar Jesus como Messias, apesar de todas as evidências, apesar de tudo aquilo que tem comprovado que Jesus é
o rei, que Jesus é o Messias. Eles estão totalmente hostis para Cristo e para a sua palavra. R.C. Sproul, ele destaca que os fariseus não precisavam de mais sinais para crer, eles precisavam de corações novos. A incredulidade deles era teimosia, recusando-se a reconhecer as evidências claras que já estavam diante deles. Tendo visto isso, irmãos, vamos ver a resposta de Jesus. No versículo 39, nós vemos a caracterização dessa geração. Veja que o versículo 39 diz: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Os fariseus e mestres da lei, na percepção de Jesus, eles não estavam sozinhos. Veja, Jesus mostra que eles representavam esta geração perversa e adúltera. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus já tinha falado sobre isso anteriormente, em Mateus 11, 16 ao 24, nós lemos anteriormente. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: mas vos tocamos flauta, não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, em que não comia nem bebia, e diziam que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, dizem: eis aqui um glutão de bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Logo depois é dito: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Perceba que é o mesmo contexto do que nós estamos vendo aqui. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Nós falamos anteriormente sobre esse texto também. Nós vimos que haverá menos rigor para aqueles que não sabem, aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento, do que para aqueles que sabem e rejeitam, são hostis para com o Senhor. Uma geração má e adúltera, o Senhor Jesus falou. Adúltera era um termo usado muitas vezes pelos profetas do Antigo Testamento para descrever a prostituição espiritual e a apostasia devasta de Israel. É interessante que existem muitos textos falando sobre isso. Eu coloquei 2 aqui, que é Jeremias 3,8, que fala: quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesmo se foi e se deu à prostituição. Ezequiel 16:32 fala: fosse como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe a estranhos. Interessante que Jesus levou os fariseus novamente ao Antigo Testamento. Uma geração má e adúltera. Era para eles lembrarem daquilo que os profetas do Antigo Testamento estavam falando. E Jesus aplica aqui aos seus contemporâneos. Da mesma forma, o seu irmão Tiago, mais tarde, ele faz isso. Em Tiago 4,4 está escrito assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Geração má e adúltera, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É a mesma forma que Tiago está dizendo aqui. Israel abandonara, se nós olharmos o contexto, Israel abandonou de grande parte a idolatria e o sincretismo depois do exílio. Mas Jesus ainda insiste que eles ainda eram adúlteros no seu coração. Quantas pessoas que afirmam que não têm deuses, não têm ídolos? Eu não me prostro diante de ídolos. Mas o seu coração é idólatra e adúltero, porque faz do Senhor qualquer coisa e coloca muitas vezes outra coisa no trono da sua vida. Quantas pessoas que afirmam que Deus não é soberano sobre todas as coisas? É uma das principais doutrinas da Escritura. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece sem ser a vontade de Deus. E isso é tão difícil para nós entendermos, isso é tão difícil para os homens entenderem, porque os homens são maus,
sem o Senhor. Sem a ação do Espírito Santo, nenhum homem consegue compreender o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, a soberania do Senhor. No passado, Deus deu graciosos sinais para fortalecer a fé desses vacilantes. Esses sinais servem para nós também. Se nós olharmos a Escritura, nós vamos ver os sinais que foram dados para Abraão, para Gideão, para Josué, para Moisés e tantos outros nas Escrituras. Contudo, aqui Jesus diz que os sinais são negados para essa geração perversa e adúltera, porque eles nunca foram realizados sob exigência, nem como concessão para o descrente. Quantas pessoas dizem assim, chegam perante, dizem, eu quero que Deus me prove que Ele existe. E só houve silêncio. Porque tudo o que acontece já mostra a prova que Deus existe. Ninguém poderá dizer que Deus não existe. Por tudo aquilo que é realizado, por tudo aquilo que é feito, porque o Senhor tem controle de todas as coisas. Como que nós acordamos hoje de manhã? O nosso corpo foi feito do nada, veio do nada. Essa máquina perfeita foi feita do nada. Nós somos feitos perfeitos, e como diz 1 Coríntios 1, 22, 23, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Jesus descreveu a geração como má e adúltera, indicando a infidelidade espiritual daquele povo. Não era somente os fariseus, não era somente os escribas e religiosos, mas o povo era infiel espiritualmente. João Calvino afirmou que essa descrição de geração como má e adúltera reflete a sua rebeldia e a falta de fé. Eles buscam sinais não para crer, mas para justificar a incredulidade deles. E aí chegamos no versículo 39, versículo 40, o sinal de Jonas. Veja assim, Jesus porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Perceba novamente que Jesus levou os fariseus lá para o Antigo Testamento. Quando as respostas do Senhor sempre nos mostram aquilo que aconteceu. Ele nos leva àquilo que está registrado, aquilo que está escrito. E continua o versículo 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui Jesus destaca a incredulidade dos fariseus e aponta para um sinal ainda maior do que o milagre que ele realizou até aquele momento. A Bíblia nos mostra que Jesus ressuscitou mortos. A Bíblia nos mostra que Jesus curou pessoas. Mas imagina assim o poder do Senhor, ao fato de morrer e através do seu poder ele ressuscitar. Quantas pessoas já tentaram voltar à vida? Alguma delas conseguiu? Alguma delas vai conseguir? Não vai, depois que foi, não volta mais. Imagina só que grande sinal é esse. Cristo aqui faz referência à história de Jonas para mostrar que assim como Jonas foi preservado de uma maneira maravilhosa no ventre do peixe, ele, pelo poder de Deus, será levantado da morte. Este é o sinal supremo que prova a sua missão divina e o cumprimento das Escrituras. R.C. Sproul ele comentou que o sinal de Jonas é uma tipologia clara da morte e da ressurreição de Cristo. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Jesus é o sinal para esta geração. Sua ressurreição dos mortos após 3 dias é a prova conclusiva de sua messianidade e sua divindade. Não vai haver dúvidas. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor. O sinal de Jonas não é apenas um milagre, mas é uma demonstração poderosa da soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte. Você conhece a história de alguém que foi engolido por um grande peixe e sobreviveu? Não, hoje não tem mais, né? Esses dias eu vi a história da mulher que foi engolida por aquelas cobras, piton. Ela sobreviveu? Não. A vida e a morte estão sobre o poder de Deus. Ele aponta para a morte, sepultamento, a ressurreição de Jesus, que são a sua prova definitiva da sua autoridade e divindade.
esse é o maior sinal que qualquer um pode receber. Irmãos, alguém ser curado é um milagre maravilhoso, mas não se compara àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Herman Henderson, ele fala assim, que a referência ao sinal de Jonas serve para ilustrar a rejeição de Israel e a aceitação dos gentios. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Jesus, através da sua ressurreição, se tornará um sinal para todas as nações, mostrando que a salvação de Deus alcança além dos limites de Israel. Veja, esse sinal é muito maior. Não é mais somente para o judeu, mas é para todas as nações. Daí algumas pessoas podem questionar assim. Olhe comigo no versículo 40, diz assim: assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso é motivo de um grande debate. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra? Alguns teólogos afirmam que Jesus morreu na quarta-feira. E daí os 3 dias e os 3 noites. Mas nós precisamos entender o conceito do judeu. Veja assim, Calvino ele explica que os judeus calcularam um dia não de manhã até a manhã seguinte, mas de noite até a noite seguinte. Portanto, no cálculo comum, eles diziam que Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia depois da sua morte, porque uma parte de um dia é contada como um dia completo. William Hendrick, ele complementa: na linguagem judaica, 3 dias e 3 noites não exige uma totalidade de 72 horas. A frase é uma expressão idiomática que cobre qualquer parte de 3 dias. Jesus foi sepultado na sexta-feira e ressuscitou no domingo, cumprindo a profecia de maneira completa e de maneira verdadeira. Nós precisamos entender o judeu, a linguagem do judeu, a expressão idiomática do judeu, para nós conseguirmos entender, compreender o que significa aqui 3 dias e 3 noites. Morreu na sexta, sábado, domingo, 3º dia. O sinal de Jonas também é um chamado ao arrependimento e à fé. Martin Lloyd-Jones ele escreveu que a menção de Jonas e sua experiência no ventre do peixe é um convite à reflexão sobre a necessidade de arrependimento. Assim como os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, a geração que ouve a mensagem de Cristo é chamada a se arrepender diante da evidência inegável da sua ressurreição. Aí nós chegamos no próximo ponto, que está no versículo 41, que é o juízo dos ninivitas. Diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Você já leu a história de Jonas? Jonas ele é bem correto, né? Não. Deus manda ele para um lado e vai para outro. Ele vai lá e prega. As pessoas se arrependem e ele fica chateado porque se arrependeram. Imagine nós pegar o evangelho e ficar chateado quando Deus começa a fazer a obra, quando Deus começa a salvar pessoas. E esse é Jonas. Jesus menciona os ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas, contrastando com a incredulidade dos líderes religiosos. E Nínive era uma cidade complicada. Ela era conhecida como matador de profetas. Extremamente sanguinária. Jonas foi enviado a Nínive, uma cidade gentia, sanguinária, e pregou sobre o iminente julgamento de Deus. E os ninivitas pediram outro sinal? Se arrependeram. E foram poupados da destruição. A prontidão dos ninivitas em ouvir e se arrepender com simples pregação de Jonas contrasta fortemente com a hostilidade, com a obstinação dos fariseus. Jesus está mostrando que eles estão rejeitando o próprio Filho de Deus. Apesar de todos os milagres, apesar de todos os sinais, apesar de todos os ensinamentos que ele realizou, os ninivitas, que eram gentios, responderam com arrependimento à pregação de Jonas. Enquanto os líderes religiosos de Israel rejeitam a pregação de Jesus. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. E nós chegamos no versículo 42.
o juízo da rainha do sul. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lembra que nós lemos no começo do culto? Sobre a história da rainha de Sabá, que é chamada aqui como a rainha do sul, em 2 Crônicas 9, 1 ao 12. Ali é um relato da visita dela. Possivelmente, amados, ela vem da área do moderno Iêmen hoje, no extremo sudoeste da Península Arábica. Você sabe quantos quilômetros que fica? A cerca de 2.000 quilômetros de distância a rainha estava. A rainha do sul, a rainha de Sabá, viajou uma grande distância para ouvir a sabedoria de Salomão. Mais de 2.000 quilômetros. Provavelmente ela teve que atravessar o Mar Vermelho, provavelmente teve que sair dessa península do sul do Iêmen, e indo por cerca de 2.000 quilômetros de carro, de jipe, de caminhada. 2.000 quilômetros de caminhada. É a mesma coisa que ir lá para o Mato Grosso hoje, Mato Grosso do Sul, acho, outro Mato Grosso, é cerca de 2.000 quilômetros. E para o Ouro Fino dá 700 quilômetros. E é longe. Ir para Santo Ângelo e voltar lá no Rio Grande do Sul, ali pela 116. 2.000 quilômetros para chegar onde Salomão estava. E os fariseus, eles estavam do lado de Jesus. Eles estavam a um passo de estarem na frente dele. Jesus está dizendo que os fariseus estão ali pertinho e mesmo assim não ouvem aquilo que ele está dizendo, não vê os sinais que ele está fazendo. E a rainha de Sabá fez o que fez para ouvir a sabedoria de Salomão. Por isso ela é mais justa do que eles. A rainha do sul buscou a sabedoria de Salomão e se levantará no juízo contra aqueles que rejeitam Jesus, que é maior que Salomão. A busca da rainha pela verdade é apresentada como um exemplo de diligência e de reverência. E é interessante porque quando nós lemos o texto lá, nós vemos que ela em nenhum momento ela diz assim, grandioso é o teu Deus. Que nem a música que nós cantamos. Em nenhum momento ela questionou, não, quero mais sinais. Ela levantou questionamentos, ele respondeu, ela não quis debater com ele. Ela descansou na resposta. A visita da rainha do sul demonstra a busca sincera por sabedoria, contrastando com a recusa deliberada dos fariseus em aceitar a sabedoria de Jesus. Hermann Hildebrandt, ele comentou que a viagem da rainha do sul para ouvir Salomão revela um coração ansioso por sua sabedoria e pela verdade. A sua disposição em viajar grandes distâncias para ouvir Salomão condena a apatia e a rejeição dos fariseus que têm a própria sabedoria encarnada em seu meio e ainda assim o rejeitam. Amados, imagina só Jesus aqui no nosso meio. E nós dizemos, não, eu quero um sinal que tu és realmente Deus, que tu és realmente o Messias. Nós estamos andando com Ele. Nós estamos vendo aquilo que ele está fazendo. Isso só demonstra a questão da incredulidade deles. E o versículo 41 e 42 também ele fala sobre a superioridade de Jesus. Ele fala ao final, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus se apresenta como maior que Jonas, pois enquanto Jonas era apenas um profeta, Jesus é o Rei, Jesus é o Cristo, Jesus é o próprio Filho de Deus. R.C. Sproul enfatiza que a referência de Jesus a Jonas destaca a urgência e a gravidade de sua própria mensagem. Se os ninivitas se arrependeram com a pregação de um profeta relutante, quanto mais deveria essa geração se arrepender diante do próprio Messias. É como se Jonas viesse aqui pregar o arrependimento e as pessoas se arrependessem. Daí passa uma geração depois, vem o próprio Cristo e as pessoas não se arrependem mais. Versículo 42 também fala, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus é maior que Salomão não apenas em sabedoria, mas também em autoridade e em divindade. Mateus Henry escreveu que se a rainha do Sabá veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão,
Quanto mais somos culpados se negligenciarmos a sabedoria de Cristo, que é maior que Salomão em todos os aspectos. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Não vai haver desculpa no futuro se nós não cremos no Senhor Jesus. Jesus destaca a sua sobriedade em relação a Jonas e a Salomão, mostrando a gravidade da rejeição dos líderes religiosos, mostrando a gravidade da rejeição de todas as pessoas em relação a eles. Cada capítulo que nós estamos lendo, cada versículo que nós estamos lendo, nos mostra que Jesus é o Senhor. R.C. Sproul afirmou que a superioridade de Jesus em relação a Jonas e a Salomão torna a incredulidade dos fariseus ainda mais condenável. Eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Primeiro, nós precisamos reconhecer a suficiência de Cristo. Nós devemos reconhecer que Jesus é muito maior do que qualquer profeta ou sábio do passado. A sua morte e ressurreição são a prova definitiva da sua autoridade e da sua divindade. John Piper ele afirmou que a fé que busca sinais adicionais muitas vezes revela uma insatisfação com o que Deus já revelou. Nós devemos confiar plenamente na palavra de Deus. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado também, porque para os fariseus nada era suficiente, e é por isso que Jesus sonda a motivação do coração deles. Os fariseus estavam mal intencionados, eles não queriam as palavras do Evangelho. Para eles os sinais eram mais importantes do que aquilo que Jesus pregava, do que aquilo que ele falava. Os sinais eram mais importantes do que a Bíblia. E esse é um grande problema que nós temos visto em todos os lugares. Eles queriam ver, eles queriam tocar, eles queriam a comprovação. Se Deus existe, eu quero que Ele apareça aqui na minha frente agora. Mas olhando para o que estava acontecendo, eles estavam recebendo isso, eles estavam tendo sinais. Estavam tendo sinais por meio da palavra do Evangelho, que eram poderosos, quanto por meio de sinais que Jesus estava demonstrando. Meus irmãos, nós precisamos ver aqui que buscar por sinais, muitas vezes pode ser muito perigoso. Às vezes nós encontramos aqui e ali pessoas em seitas, em heresias, ou mesmo em algumas igrejas que se dizem evangélicas, querendo sinais. Jesus não está curando mais, ó. Cadê a cura das pessoas? Cadê tal coisa? Ó, não senti nada hoje no culto. Pessoas querem alguma demonstração do poder sobrenatural de Deus. Olhe para o que o nosso rei está dizendo. Uma geração adúltera e má pede um sinal. Ela busca por sinais, essa busca por sinais é muito perigosa, pode até beirar algo demoníaco. Porque o diabo, que nem diz Martinho Lutero, o diabo também tem os seus milagres. Os sinais, se por um lado podem levar a adorar a Deus por aquilo que Ele fez, por outro lado pode nos fazer se distanciar de Deus. Imagina só, todas as vezes que nós viemos aqui nesse lugar, cultuar a Deus, nós pedimos um sinal para Deus. Isso pode fazer com que nós nos frustramos e se distanciamos do Senhor. Deus é obrigado a nos dar sinais o tempo inteiro? Corremos o risco de nos apegar a Deus somente por causa dos sinais e não por causa do próprio Deus. Nós podemos nos apegar a Deus apenas por causa do sinal que Ele tem nos dado. E no dia que Ele não dá o sinal, nós ficamos incrédulos. Hoje o Senhor não estava no culto. Cuidado, muito cuidado. Por que nós cultuamos a Deus? Por que nós oramos a Deus? O irmão Juninho leu lá. Não para ser visto. Não para receber algum sinal. Nós não podemos nos achegar a Deus querendo sinais, querendo que Ele nos prove algo, pedindo que Ele nos prove que está conosco, pedindo que Ele nos prove que existe. Quer saber se Deus existe? Ou nós cremos na palavra do Senhor ou nós não cremos. Nós devemos crer nele de todo o coração, a Escritura diz. Nós devemos o amar de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Se nada acontecer, irmãos, durante a nossa vida, nós não sentimos mais nada. Mesmo assim, nós devemos continuar adorando o Senhor. Que nem diz, Jó, mesmo que Deus me mate, eu vou continuar crendo nele, confiando nele. Devemos crer que Ele é fiel, que Ele é bom, e é por isso que nós o cultuamos, é por isso que nós o amamos, é por isso que nós o adoramos.
é por isso que nós o servimos, é por isso que nós cremos nele e o reconhecemos como suficiente. Muitas igrejas que se dizem evangélicas hoje estão procurando fogo para tudo que é lado. E muitas vezes elas estão se queimando no fogo do inferno, porque não é um fogo do Senhor. Elas estão procurando coisas onde o Senhor não permite que elas estejam. A própria Escritura nos mostra isso. Uma geração adúltera e má que pede um sinal. O segundo, nós devemos examinar o nosso coração. Nós precisamos examinar o nosso coração para garantir que nós não estamos buscando razões para nós crermos. Que nem nós estamos dizendo, nós cremos no Senhor ou não cremos? Senhor, se tu curar o meu filho, eu vou crer no Senhor. É assim que nós devemos orar? Senhor, eu creio em ti. E creio que tu és soberano, poderoso sobre todas as coisas. E se for da tua vontade, a oração, se for da tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Como os fariseus, podemos muitas vezes estar inclinados a testar a Deus para nós confiarmos nele. Senhor, se amanhã de manhã a porta estiver aberta, é da tua vontade eu ir para tal lugar. É muito arriscado fazer desse jeito. Porque as portas do mundo elas estão sempre escancaradas. Elas estão sempre abertas. Charles Spurgeon afirmou que a incredulidade é a raiz de muitos pecados. Nós devemos lutar contra a incredulidade e confiar nas promessas de Deus. Tem um sermão dele que é chamado O Pecado da Incredulidade e traz diversos ensinos legais, tem até na internet. Ele começa falando assim, que nada é mais complexo que a incredulidade. Ela possui mais fases que a lua e mais nuances que o camaleão. De acordo com a crença popular, o diabo se mostra de diversas formas. Nós vemos até em filme, né? Às vezes o diabo se apresenta até de maneira bonzinho. Satanás é falso e a incredulidade é a filha primogênita de Satanás. Spurgeon fala nessa... Eu anotei alguns pontos que ele fala. Pode-se dizer que toda a verdade que seu nome é legião, porque suas formas são muito variadas. A incredulidade, muitas vezes, ela parece disfarçada de anjo de luz, que as pessoas chamam de humildade. Não, é que eu desejo que o Senhor me mostre que realmente é, que eu tenho um coração quebrantado. Como assim, Senhor, te mostre quem Ele é? Leia na Escritura, isso não é humildade, isso é incredulidade. Outras vezes a incredulidade coloca em questão a fidelidade de Deus. Se Deus não fizer tal coisa, Ele não é fiel. Senhor, eu estou sendo fiel, estou indo na tua casa, por que meu filho está com dor de garganta? Quantas pessoas que questionam a Deus por algo que acontece na sua vida? Outras vezes ainda a incredulidade inspira dúvida sobre o poder de Deus. Qual que é o poder de Deus? Ele é infinitamente maior do que nós imaginamos. Spurgeon ainda afirma que, mas se essas diversas formas de incredulidade são perigosas no mais alto grau, porque elas retêm as almas longe de Jesus e levam-nas a duvidar do seu poder ou do seu amor, o que dizer daquela incredulidade terrível, confessada, mais revoltante, que orgulhosamente, em suas cores verdadeiras, blasfema contra Deus e nega atrevidamente a sua existência? Nós temos aí o deísmo, o ceticismo, o ateísmo, o gnosticismo. Tais são os frutos maduros e envenenados da árvore da dúvida. Essas são terríveis erupções do vulcão da incredulidade. Esse é o teto máximo da incredulidade. A incredulidade encontrou uma perfeita estatura, encontrou seu apogeu. A incredulidade tirou a máscara, porque muitas vezes as pessoas são incrédulas, mas elas não dizem que são incrédulas. Elas dizem, não, eu acredito em Deus. O primeiro terremoto que dá, sai correndo desesperado. E esses tiram a sua máscara, deixando de lado todo o disfarce, percorrendo insolentemente a terra, dando seu grito de revolta. Não há Deus. A Bíblia fala, chama eles de tolo, chama eles de insensato. Eles levantam o braço contra Deus, tentando a todo custo abalar o trono da divindade. Irmãos, a incredulidade ela se manifesta de muitas formas, mais ou menos grosseiras, mais ou menos atenuadas, mas a sua natureza é sempre a mesma. A seiva é a mesma, ainda que os ramos sejam infinitamente variados. É sempre
pecado contra Deus. Terceiro ponto que nós devemos aplicar em nossas vidas é que nós devemos responder com arrependimento e fé. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós devemos aplicá-la ao nosso coração. Nós devemos nos arrepender daquilo que temos feito errado e devemos crer mais e mais no Senhor. Assim como os ninivitas responderam com arrependimento à pregação de Jonas, nós devemos responder com arrependimento e fé à pregação do Evangelho. Aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo exposto, nós devemos colocar no nosso coração. Mesmo que muitas vezes o nosso coração diz, não é bem assim. Irmãos, eu tenho algumas experiências, às vezes, por exemplo, às vezes você conversa com duas pessoas. Às vezes a primeira pessoa fala, não, na escritura eu não aceito. Está errado isso. Não é bem assim. Pode perceber, as pessoas que elas não têm o Senhor, que elas não têm o Espírito Santo de Deus, elas são hostis para com o ensino da Escritura. Não, alguém me falou uma vez que é de outra forma. Não, mas a Bíblia, não. Alguém me falou. Aqueles que têm o Senhor, de que forma que eles recebem o Evangelho? Verdade, né? Está escrito na Escritura mesmo, é verdade. Os homens realmente não são bons, né? Porque os homens teimam em dizer que as crianças são muito boas. Foi uma experiência recente que eu tive. Que as crianças, às vezes, elas não sabem que estão fazendo alguma coisa errada. Samuel não sabe, né, Samuel? Inocente, tadinho. Nós sabemos, irmão, a Escritura nos mostra que o Samuel, o Josué, qualquer outra criança precisa de Jesus, precisa ser salvo pelo Senhor, precisa ser transformado pelo Senhor. Martin Lloyd-Jones afirmou que a verdadeira fé reconhece Jesus como Messias baseado no testemunho das Escrituras e na obra do Espírito Santo em nossos corações. Nós devemos colocar nossos olhos nas Escrituras e no Cristo da Escritura, não nos Cristos modernos que nós vemos por aí. Geoffrey Thomas ele conta que um amigo lhe contou que a sua esposa, quando se vestia em determinada manhã, observou que ela botou o casaco colocando o primeiro dos botões errados. Acho que todo mundo já fez isso, né? Na segunda casa, e assim sucessivamente, por 13 vezes. Essa camisa tem 6 botões, dela tinha 13. Era bastante. Por fim, descobrindo que um dos botões havia sobrado, ela percebeu que tinha colocado errado. Agora eu pergunto para você, quantos erros que ela cometeu? 1 ou 13? 13. 13 erros. Porque ela tinha cometido primeiro um erro fundamental e os demais foram consequências do erro que ela já tinha cometido. Esse mesmo princípio é verdadeiro no que se refere à adoração e o culto. Qual o propósito de nós nos reunirmos no culto? Se nós tivermos o princípio errado, tudo que nós fizermos depois vai ser errado. Os cristãos cometem o erro fundamental muitas vezes de crer que o propósito de se reunir aos domingos, por exemplo, é a evangelização. Nós viemos na igreja para evangelizar as pessoas. Convidamos pessoas para que elas sejam evangelizadas. Em seguida, os cristãos avaliam tudo que compõe o nosso culto à luz do que as pessoas que foram convidadas desejam, à luz do que os incrédulos desejam. Nada deve intimidá-lo, não deve ameaçá-lo, não deve falar palavras muito pesadas para eles. As canções, os louvores, tem que ser algo que agrade eles, para que eles voltem. O conceito de leitura pública de um livro tem que ser curto, né? Não, por que nós vamos ler um texto tão grande, né? Irmão, vai ficar cansativo o culto com as pessoas. Portanto, se houver leitura, ela tem que ser algo mais... Não pode ser algo estranho para eles, tem que ser aquele texto mais leve. Falar sobre a ira de Deus, irmão Juninho. O que as pessoas vão pensar? Mudam também a ceia do Senhor, mudam a reunião particular para adaptar conforme o público que está presente.
As orações tem que ser curto, né? É cansativo ficar orando, né? Tem que ser simples também. O sermão deve abordar assuntos que os incrédulos desejam, por exemplo, falar sobre a solidão, sobre maridos ausentes, sobre falta de esperança, sobre falta de contentamento, sobre mágoa, sobre dificuldade de criar adolescente e como lidar com problemas do dia a dia. Resumindo, eles desejam testemunho pessoal, psicologia e autoajuda. É muito melhor escutar um psicólogo falando do que você ficar falando do texto lá, do sinal de Jonas. Quem se importa já passou. Depois disso, os incrédulos devem se sentir encorajados a participar dos pequenos grupos de estudo, daquele curso onde é ensinado o que as pessoas pensam, mas algo leve também para não afastar essas pessoas. E somos fortemente encorajados a acabar com a forma de adoração a Deus que devemos praticar. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Para adorar ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é o centro do culto. Todas essas ideias mudarão se cremos que nossa adoração é centralizada em Deus, que se revelou através da Bíblia. A nossa preocupação deve ser agradar a Deus. Nós acordamos cedo, nós nos arrumamos para nós adorar a Deus, para nós cultuarmos a Deus. Nós ajudamos a obra de Deus porque nós adoramos a Deus e aquilo que Ele é. E o quarto lugar, nós devemos buscar a sabedoria de Cristo. Nós devemos buscar a sabedoria de Cristo com o mesmo zelo que fez a rainha do sul. Buscou a sabedoria de Salomão, reconhecendo em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É interessante porque eu vejo pessoas viajando pelo Brasil todo para ir ouvir palestra de coaches. E muitas vezes a pessoa mora perto da igreja e... cansativo de ir lá hoje. Não vou... É muito longe, né? 3,5 km. E muitas vezes a pessoa roda 400, 500, 600 km para ouvir alguém explicando coisa que vai ser vago, coisa que vai ajudar naquele momento, no outro dia, depois vai ser esquecido. John Piper escreveu assim: os tesouros de Cristo não são físicos, mas espirituais. Eles são a riqueza da graça, o tesouro da sabedoria, a profundidade da paz e o poder da vida eterna. Esses tesouros estão escondidos em Cristo e são descobertos através da fé e da meditação em Sua palavra. Para nós concluirmos, aqui nesse texto nós somos lembrados da majestade e da autoridade inigualável de Jesus. Jesus é Rei, Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo. Nessa passagem nós vemos os escribas e fariseus que representam a incredulidade, representam a teimosia humana, exigindo um sinal para provar a identidade de Jesus. Nós devemos fugir disso. Nós não devemos ser igual a eles. Em sua resposta, nós vemos Jesus não somente denunciando a maldade e a infidelidade dos corações deles, mas também afirmando categoricamente que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias prometido. Jesus se refere ao sinal de Jonas, apontando para a sua própria morte e ressurreição, como uma evidência definitiva que Ele é o Senhor. A Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é maior que Jonas, que pregou e levou os ninivitas ao arrependimento. Ele é maior que Salomão, cuja sabedoria atraiu a rainha do sul em terras distantes. Jesus, em sua pessoa e obra, supera todos os profetas, todos os reis anteriormente constituídos, afirmando que Ele é o verdadeiro Rei, que Ele é o verdadeiro Cristo, que todos aqueles de trás eram apenas sombras dele, que é o Senhor de toda a terra. Nesse texto, nós somos desafiados a examinar o nosso próprio coração. Muitas vezes as pessoas, nós, somos hipócritas, porque nós olhamos para os fariseus e dissemos: graças a Deus que eu não sou igual a eles. Mas muitas vezes nós somos iguais a eles. Nós cometemos o mesmo pecado que eles. Nós somos chamados a evitar a incredulidade, a rebeldia que caracteriza os líderes religiosos da época. Nós devemos responder a tudo isso, a mensagem do Evangelho, com arrependimento e fé no Senhor, reconhecendo que Jesus é soberano. Independente do que aconteça, Jesus é soberano sobre todas as coisas. A Laura ia vir dia 27. Ela veio dia 25. Nós podemos fazer muitos planos,
mas a resposta certa vem do Senhor, a Bíblia nos mostra. Que nossa resposta ao Rei Cristo seja marcada por confiança, reverência e obediência, enquanto aguardamos com esperança o dia que Ele retornará. E nós lemos em 1 Coríntios 1, 22 e 23, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença. Te glorifico pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, sempre constante em nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, com a nossa família. Abençoa, Senhor, todos aqueles que não puderem estar aqui junto conosco, Senhor. Venha alcançá-los nesse momento, Senhor. Que eles possam continuar sendo guardados por Ti, guardados pelo Seu poder, como diz a Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Miriam, faz uma oração para nós irmos para a nossa casa. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa, pela Tua palavra, Senhor, pelo cuidado com as nossas vidas, Senhor. Toma a direção, Senhor, hoje nas nossas vidas, Senhor, e dá-nos um bom retorno às nossas casas. Abençoa cada um aqui, cada representante de suas famílias, Senhor. E todos aqueles que não puderam vir também. Em nome do Teu Filho Jesus, obrigado, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoada semana. E o culto acabou em 11h03.